Parece sensacionalismo barato, mas o fato é que uma pessoa que faz uma dieta da proteína sem sequer entender o que ela está fazendo, ela pode literalmente se matar. Quando a gente fala de proteínas, pessoal, a gente está falando de um macronutriente fundamental na nossa vida, responsável pela manutenção do nosso cabelo, pela manutenção dos nossos hormônios, pela manutenção da unha, da pele, além das partes nutricionais, que ela é responsável por proporcionar saciedade, tem uma termodinâmica que faz com que a gente gaste mais calorias para fazer a digestão desse tipo de macronutriente, mas é importante também lembrar que tudo na nutrição, o que importa é o volume e a qualidade do que você está fazendo a ingestão. As pessoas que mais têm foco nesse tipo de dieta são pessoas de academia, né? Já que as proteínas têm esse aspecto de proporcionar aumento de massa muscular, e pessoas que querem perder peso, sabendo que as proteínas têm essa função de saciedade e fazem com que o corpo gaste um pouco mais de calorias na hora de fazer a digestão. Para falar de proteínas, então, a gente precisa entender o que são proteínas. As proteínas nada mais são do que um conjunto de aminoácidos interligados entre eles que essa formação dessas ligações formam essas proteínas. Aminoácidos são divididos em duas categorias, chamados de aminoácidos essenciais, que são aminoácidos que precisam estar inseridos na sua alimentação, que o seu corpo não consegue fazer a produção. São eles a valina, a leucina, a isoleucina, a fenilalanina, a histidina, a treonina, metionina, a lisina e o triptofano. Já os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso corpo consegue fazer a produção sem depender da oferta delas na nossa dieta. Agora falando sobre a dieta propriamente dita, ela funciona a curto prazo, né? Por quê? Porque o nosso corpo, devido a todo um processo histórico, a gente veio apresentando para o nosso organismo a necessidade dos três principais macronutrientes: a gordura, o carboidrato e a proteína. E nesse momento você está fazendo apenas a ingestão da proteína. E se a gente pegar o ciclo de Krebs, a via metabólica principal da nossa bioquímica, a gente já pode perceber que a própria proteína, quando quebrada em aminoácidos, pode se transformar em gordura. Ou seja, a partir do momento que o nosso corpo começa a entender essa privação desses outros macronutrientes, ele começa a transformar a proteína naquilo que você não quer. Ou seja, financeiramente falando, já é um tipo de dieta custosa, porque as proteínas são os alimentos mais caros. A gente vai falar de carnes, de leites, né? Whey, se a gente estiver falando de suplementação, e se numa abundância muito exagerada, sob a ausência dos outros macronutrientes, você está gerando um desperdício, além de um desgaste, que é o que a gente vai falar agora. Toda vez que a gente fala de algum macronutriente que a gente faça ingestão, ou de qualquer coisa que a gente faça ingestão, ele gera substratos no nosso organismo e a gente precisa fazer a excreção deles. Então, quando a gente fala de proteínas, o substrato da proteína é a amônia. A amônia, se você pegar amônia sintética e cheirar, você desmaia na hora. Agora, imagina isso sendo produzido em grande quantidade no seu organismo devido a um volume exagerado de proteínas na sua corrente sanguínea. Já que a gente está falando de bioquímica, falando do ciclo de Krebs, eu vou colocar aqui também como funciona o ciclo da ureia. Então, quando a gente pega os nossos exames de sangue e vê lá a ureia nos nossos indicadores, é justamente para avaliar o aporte de proteína na dieta daquele indivíduo. Então você pode perceber que o substrato inicial ali é a amônia e durante um processo hepático e renal a gente faz a conversão em ureia para expelir por meio da urina. Você vê pessoas de academia, por exemplo, fazendo o consumo de mais de 2 gramas de proteína por quilo corporal, né? Acreditando, né, já que as proteínas são fundamentais para o aumento de massa muscular, que consumir mais proteína vai gerar mais ganho de massa. O fato é que quando você come proteína e transforma em aminoácidos, quem é responsável por essa síntese proteica é uma organela do seu organismo chamada ribossomo. Então, os ribossomos eles têm uma velocidade limitada na qual eles conseguem sintetizar essas proteínas. Claro que com o uso de esteroides a gente consegue acelerar esse processo, por isso que os esteroides têm esses efeitos anabólicos tão intensos. Mas se a gente estiver falando de um indivíduo normal, para vocês terem uma noção,
O cara que faz o maior treino, o treino de maior desgaste na academia, ele não chega nem perto da síntese proteica de um indivíduo, por exemplo, que sofreu uma queimadura de terceiro grau. Uma pessoa que sofreu uma queimadura de terceiro grau, ela está com a síntese proteica dela muito alta, porque a pele é a nossa primeira barreira de proteção, né? Sem ela a gente está exposto a organismos externos que podem levar o indivíduo à morte. E esse cara, com esse nível de síntese proteica, né, a gente tem um cálculo chamado de fator injúria. Esse indivíduo ele consegue sintetizar entre 1,4 a 1,8 gramas de quilo corporal. Então, não importa o como você se desgasta na academia, que você não, ingerindo 2 gramas de proteína na sua dieta, você não vai conseguir aproveitar 100% disso. Isso só vai te gerar desgaste hepático, desgaste renal, e se você porventura tiver a falência desses órgãos ao ponto de não conseguir, né, fazer essa excreção da amônia, isso literalmente a longo prazo vai acabar com a tua saúde. Então assim, pessoal, quando eu falo de exagero, eu tô falando de uma pessoa que vive só da proteína, uma pessoa que faz uma dieta hipercalórica só de proteína. É o cara que faz o consumo de whey 6 vezes no dia, tá? Então não tenham medo de fazer o consumo de proteínas, tá bom? O ideal mesmo, para quando a gente fala de uma dieta, é fazer o cálculo de NPU e NDP-cal, para que a gente possa fazer o melhor balanceamento. Então, o mais inteligente é você fazer uma distribuição desses macronutrientes, inserir carboidratos nas quantidades adequadas e na qualidade adequada, gorduras em quantidades adequadas e na qualidade adequada, sabendo que não é inteligente fazer o uso de uma matéria-prima tão cara, que é as proteínas, que em algum momento o seu corpo vai transformar naquilo que você não quer. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Vou deixar aqui na descrição as minhas redes sociais e para os interessados em um acompanhamento nutricional personalizado, também vou deixar o meu site para vocês agendarem uma consulta.